O vídeo de hoje é sobre a Associação Atlética Portuguesa, a Lusa da Ilha do Governador, que em 2003 conquistou pelo menos até aqui o seu último título da Série A2 do Campeonato Carioca. E se tu quiser conhecer todos os detalhes dessa incrível conquista da Portuguesa do Rio, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 10 amigos rubro-verdes, porque Portuguesa tem 10 letras, e confere que eu vou te contar depois da vinheta. Se tem Portuguesa em São Paulo e em Santos, não é surpresa nenhuma que também haja uma no Rio. Na Baía de Guanabara, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, há a chamada Ilha do Governador, assim chamada em referência a Salvador Correia de Sá, governador da Capitania Real do Rio de Janeiro, em meados do século XVI. Foi lá que em 17 de dezembro de 1924 surgiu a Portuguesa Carioca, time que venceu a Copa Rio em 4 oportunidades, a última em 2025, e que é o segundo maior vencedor do Campeonato Carioca da Série A2, com 5 títulos, atrás apenas do Bom Sucesso. A Portuguesa do Rio está há 11 anos seguidos na elite do Campeonato Carioca, geralmente dando trabalho aos 4 grandes. A principal fonte para a realização desse vídeo foi o site Futebol Nacional do amigo Gerson Rodrigues, cujo link eu vou deixar na descrição para que você possa dar uma olhada. Alguns dados acabaram se misturando com a poeira do tempo e se perderam. Apesar que 2003 não é tão longe, mas todo tempo curto se transforma em muito antigo quando os jornais da época não davam a devida atenção. Infelizmente, quase nada se sabe sobre a origem e o final da carreira dos atletas daquele ano. Aquela Portuguesa Carioca de 2003 tinha o goleiro Alex, os defensores Renato, Marcelão, Anderson e David, os meias Otaviano, Orlando, Marcinho e Eberson, e os atacantes Léo e Beto. A segunda divisão do Campeonato Carioca de 2003 teria 2 fases preliminares antes da primeira fase, na qual 14 equipes lutariam por 2 vagas na fase principal da competição. No grupo A, quem avançou foi o Volta Redonda, primeiro colocado com 11 pontos, deixando de fora o Bom Sucesso, segundo com 10, o Barcelona do Rio, terceiro com 10, e o Esporte Clube Lucas, quarto com 1. No grupo B se classificou o Angra dos Reis, primeiro com 13, eliminando o Campo Grande, segundo com 8, o União de Marechal Hermes, terceiro com 7, e o Quarto Centenário, quarto com 0. No grupo C, quem pegou a vaga foi o Mesquita, primeiro com 12, deixando pelo caminho o Costeira de Niterói, segundo com 3, e o Raiz da Gávea, terceiro com 0. A vaga no grupo D ficou com o Rubro Social de Araruama, primeiro com 10, eliminando o União Central, segundo com 4, e o Independente de Macaé, terceiro com 3. Todas as equipes eliminadas jogariam ainda naquele mesmo ano a terceira divisão estadual. Na segunda fase preliminar, o Volta Redonda eliminou o Rubro Social com 2 vitórias, 2-0 em Barra Mansa e 3-0 em Araruama, e o Angra dos Reis eliminou o Mesquita, após empate em 1-1 em Mesquita e vitória por 3-1 em Angra. Agora sim viria a primeira fase, que seria disputada por 16 equipes, divididas em 2 grupos de 8, se classificando os 2 primeiros de cada grupo para o quadrangular final, e apenas o campeão garantiria o acesso. A estreia ocorreu no dia 7 de junho, no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, contra o Barra da Tijuca, e a Portuguesa venceu pelo placar de 3-0, 2 gols de Léo e 1 de Eberson. Dia 11, jogo no Estádio Godofredo Cruz, na cidade de Campos dos Goitacazes, contra o Rio Branco de Campos, e as 2 equipes empataram em 0-0. Na sequência, jogo no dia 14, no Luso Brasileiro, contra o Rodoviário de Piraí, e a Lusa Carioca venceu pelo placar de 3-0. Gols de Eberson aos 6 do primeiro tempo, Léo aos 7 e Ratinho aos 42, ambos na etapa final. Pela 4ª rodada, jogo no dia 21, no estádio Lousadão, na cidade de Mesquita, contra o Nova Iguaçu, e as 2 equipes não saíram do 0-0. O próximo desafio seria no dia 25, em casa, diante do Volta Redonda, e a Portuguesa venceu pelo placar de 1-0, porém sem informação da autoria do gol. Em seguida, jogo no dia 29, na cidade de Casimiro de Abreu, no estádio Ubirajara Reis, contra o Casimiro de Abreu, e as 2 equipes empataram em 3-3.
Gols de Teté aos 46 do primeiro tempo e Marcinho aos 2 e aos 10 minutos do segundo, a favor do Casimiro de Abreu, enquanto que a favor da Lusa Carioca anotaram Orlando aos 18 e aos 38, ambos da primeira etapa, e Léo aos 22 da segunda. Dia 5 de julho, jogo no Luso Brasileiro contra o Arraial do Cabo, que venceu pelo placar de 1-0, todavia sem autoria do gol. Na sequência, jogo no dia 9, no Rio, no estádio Aniceto Moscoso, na rua Conselheiro Galvão, no bairro de Madureira, contra o Barra da Tijuca, e a Portuguesa venceu pelo placar de 3-1, 3 gols de Léo para a Portuguesa, enquanto que a autoria do gol do Barra da Tijuca é desconhecida. Pela 9ª rodada, jogo no dia 12, na Ilha do Governador contra o Rio Branco de Campos, e a Portuguesa Carioca venceu pelo placar de 1-0, gol de Léo aos 10 minutos do segundo tempo. O próximo desafio seria no dia 20, no Rio de Janeiro, no estádio Guilherme da Silveira Filho, o estádio de Moça Bonita, contra o Rodoviário de Piraí. E a Lusa venceu pelo placar de 2-1. Não se sabe a autoria do gol do Rodoviário, porém, para a Portuguesa, houve 2 gols de Léo. Em seguida, jogo no dia 23, na Ilha do Governador contra o Nova Iguaçu, e a Portuguesa venceu pelo placar de 3-1. Gols de Orlando aos 6 e Marcinho aos 20 e aos 34, todos ainda no primeiro tempo, a favor do time rubro-verde, enquanto que o gol do Nova Iguaçu foi anotado por Rato aos 46 minutos da etapa final. Dia 26, e jogo no estádio do Trabalhador, na cidade de Resende, contra o Volta Redonda, e a Lusa venceu pelo placar de 3-1. Entretanto, não se sabe a autoria dos gols. Na sequência, jogo no dia 2 de agosto, no Luso Brasileiro, contra o Casimiro de Abreu, e a Portuguesa do Rio venceu por 1-0, gol de Léo. Pela última rodada, jogo no dia 9, no estádio Aniceto Moscoso, em Madureira, contra o Arraial do Cabo, que venceu pelo placar de 2-1. Gols de Abílio e Guerra para o Arraial do Cabo e Eberson para a Lusa. A Portuguesa Carioca confirmou a classificação ao encerrar seu grupo na primeira colocação com 30 pontos, à frente do também classificado Volta Redonda, segundo com 25, e dos eliminados, Rio Branco de Campos, terceiro com 25, Casimiro de Abreu, quarto com 21, Arraial do Cabo, quinto com 20, Nova Iguaçu, sexto com 15, Barra da Tijuca, sétimo com 9, e Rodoviário de Piraí, oitavo com 8. No outro grupo se garantiram o Angra dos Reis, primeiro com 30, e o Goitacás de Campos dos Goitacazes, segundo com 28, ficando pelo caminho o Ceres, terceiro com 22, o São Cristóvão, quarto com 19, o Entrerriense de Três Rios, quinto com 16, o Macaé, sexto com 15, o Barreira de Saquarema, atual Boa Vista, sétimo com 13, e o CFZ, oitavo com 9. Os líderes dos grupos Portuguesa e Angra dos Reis garantiram um ponto extra para a próxima fase. A estreia no quadrangular final aconteceu no dia 13 de agosto, no Luso Brasileiro contra o Goitacás, e o time de Campos venceu pelo placar de 2-1. Gols de Adriano aos 7 do primeiro tempo para a Lusa Carioca, e Joel aos 22 e Marcelo Aqualusa aos 41, ambos na etapa final, a favor do Goitacás. Em seguida, jogo no dia 16, na cidade de Angra dos Reis, no estádio Jair de Brito, contra o Angra dos Reis. E as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Hamilton aos 12 do segundo tempo para o Angra e Eberson aos 32, ainda na primeira etapa, a favor da Portuguesa. Dia 20, e jogo na cidade de Resende, no estádio do Trabalhador contra o Volta Redonda, que venceu pelo placar de 4-2, 2 gols de Humberto, um de Márcio Bambu e um de Pingoto para o Volta Redonda, e Newton e Marcelo Gomes para o time rubro-verde. Na sequência, jogo em campo dos Goitacazes, no estádio Ari de Oliveira e Souza contra o Goitacás, e a Portuguesa venceu pelo placar de 3-2, gols de Flavinho aos 3 e Washington aos 33, ambos no segundo tempo, a favor do Goitacás, enquanto que para a Portuguesa houve um gol contra de Marcelo Aqualusa do Goitacás aos 13 do primeiro tempo, um de Marcelo Gomes aos 16 e um de Eberson aos 34, ambos na etapa final. O próximo oponente seria o Angra dos Reis, no dia 27, na Ilha do Governador, e a Lusa venceu pelo placar de 4-1, gols de Orlando aos 33 do primeiro tempo, Eberson aos 35 da primeira etapa e aos 40 da segunda, e Fábio aos 47 do segundo tempo, a favor da Portuguesa, e Fabinho aos 29, ainda na primeira etapa, a favor do Angra dos Reis.
Pela última rodada, jogo no Luso Brasileiro no dia 30, contra o Volta Redonda, e as duas equipes empataram em 0-0. A Portuguesa da Ilha do Governador conseguiu o título e o acesso para a elite carioca ao encerrar o quadrangular final na primeira colocação com 9 pontos, eliminando o Angra dos Reis, segundo com 9, o Goitacás, terceiro com 8 e o Volta Redonda, quarto com 8. Foi justamente o ponto de bonificação obtido por terminar a primeira fase em primeiro do seu grupo que faria a diferença para o time rubro-verde ficar com a taça. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!